E aí, minha família Caipora, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E sempre trago pra vocês os resultados dos nossos palpites e hoje não vai ser diferente, tá? E eu trago um resultado muito bom e importante para vocês. Nós tivemos 15 palpites no dia 13 de maio, com 14 greens. Foram 14 greens e apenas um red. Faltou um joguinho só para atingirmos os 100% de aproveitamento, beleza, galera? Isso é muito satisfatório atingir esses resultados, fechou? E também eu trago os palpites para vocês do dia 14 de maio, tá? Tivemos 29 palpites com 14 greens, 4 reds até o momento e temos 11 jogos que ainda irão acontecer. Então acompanhe a nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários, juntamente com o link dos nossos canais e também com os links das nossas redes sociais. Beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, vocês que estão visitando o nosso canal pela primeira vez, caíram de paraquedas por aqui, não se esqueçam de se inscrever para nos ajudar, tá? Se você gostou, se inscreva. E também não se esqueçam de deixar um like e também comentem sobre os nossos jogos e comentem sobre os bilhetes que vocês montaram com esses palpites que atingimos quase 100%, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 15 de maio? Vamos lá então! Bora pra intro! Fala galera, estou muito feliz por termos atingido quase 100% dos nossos palpites, beleza galera? Vamos lá para esses palpites, vamos ver se nós conseguiremos atingir. Eu trouxe uma porrada de palpites para vocês, então vamos lá, tá? Separei o Xangai Shenhua versus o Qingdao Manati. Eu separei essa partida com vitória seca para casa. Por que eu separei este mercado? O Shenhua tem 77% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Qingdao, ele tem 33%. No histórico, 8 vitórias do Shenhua, 4 empates e 3 do Qingdao. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Shenhua vem sem derrotas a 5 jogos e o Qingdao vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Shenhua em todas as partidas e na casa do Shenhua ele venceu a única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, o Shenhua venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Qingdao fora de casa venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Sahab contra Al Faisal Yaman. Separa essa partida na Pro League da Jordânia com mercado de over 1,5 gols. O Faisal tem 70% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sahab, ele tem 50%. No histórico, 6 vitórias do Faisal, 5 empates e o Sahab tem 2 vitórias. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Sahab vem vencendo a 3 partidas e o Faisal vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Virslīga da Letônia. Separei o Jelgava contra o Rigas Futebol Escola. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Rigas tem 85% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jelgava tem 28%. No histórico, 21 vitórias do Rigas, 3 empates e 4 vitórias do Jelgava. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Jelgava vem perdendo a 3 partidas e o Rigas vem a 5 jogos sem empates. Venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, o Rigas venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Rigas também vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas, tá? Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Olympique de Cheira versus o FAR Rabat. Separei essa partida na Copa do Marrocos com vitória seca para fora. O FAR Rabat jogando fora de casa tem 74% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympique tem 56%.
Em séries, o Rabat vem marcando gols há 10 jogos, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Fard Rabat em maioria de suas partidas. Ele venceu 5 das suas últimas 6, enquanto o Olympique ele vem perdendo a maioria das partidas, venceu apenas uma partida em casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Voska Poltava versus o Shakhtar Donetsk. Separa essa partida na Copa da Ucrânia com o mercado de vitória seca para fora. O Shakhtar tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Poltava tem 17%, não vence as 6 partidas. No histórico são 31 vitórias do Shakhtar, 6 empates e 7 do Poltava. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Shakhtar vem vencendo as 5 partidas e o Poltava vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Shakhtar em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar vem vencendo suas últimas partidas e o Poltava ele não vence as suas últimas partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Ludogorets contra o Botev Plovdiv. Separa essa partida na final da Copa da Bulgária com o mercado de casa para vencer a taça. O Ludogorets tem 59% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 67%. No histórico, 29 vitórias do Ludogorets, 8 empates e 3 do Botev. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Ludogorets vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Ludogorets em 5 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Ludogorets em 5 das suas últimas 6 oportunidades e o Botev tem derrotas jogando fora de casa. Venceu apenas 2 partidas, mas foram há 4 partidas atrás. Então para essa partida eu acredito que nós teremos casa para vencer a taça, beleza? Próxima partida, o PAOK versus o Panathinaikos. Separa essa partida na Superliga da Grécia com o mercado de under 8,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 8,5 cartões nas últimas partidas que ocorreram os jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, também temos under 8,5 cartões na maioria de suas partidas, tá? E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de abaixo de 5 cartões por partida, tá? E o PAOK jogando em casa ele tem 1,71 de média e o Panathinaikos jogando fora de casa tem 2,18. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 8,5 cartões, beleza? Próxima partida, Olympiacos contra o AEK Atenas. Separa essa partida na Superliga da Grécia também com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Olympiacos e o AEK Atenas tem 72%. No histórico são 33 vitórias do Olympiacos, 14 empates e 17 do Atenas. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atenas vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Olympiacos, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dinamo Zagreb versus o Rijeka. Separa essa partida na Copa da Croácia com o mercado de vitória e empate para casa. O Zagreb tem 51% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rijeka tem 67%. No histórico são 47 vitórias do Dinamo, 20 empates e 20 do Rijeka. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo, como eu disse, e o Rijeka vem a 3 partidas perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Dinamo Zagreb em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Zagreb vem vencendo e o Rijeka fora de casa não vence. Venceu apenas uma partida contra o Istra. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Slavia Praga versus o Vitória Pilsen. Separei essa partida na Primeira Liga da República Tcheca com o mercado de over 1,5 gols.
O Slavia Praga tem 68% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 72%. No histórico, 20 vitórias do Slavia, 10 empates e 15 do Vitória. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Pilsen vem a 4 partidas vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Slavia, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa da Hungria, eu separei o Paxi versus o Ferencváros. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Ferenc tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paxi tem 44%. No histórico, 24 vitórias do Ferenc, 13 empates e 8 do Paxi. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ferenc não perde as 5 partidas e o Paxi vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitórias em 4 partidas do Ferencváros das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Ferenc venceu 4 das suas últimas partidas e verificando o Paxi, ele venceu 2 das últimas 6. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Sevilha contra o Cádiz. Separei essa partida aí na Liga da Espanha com o mercado de vitória e empate para casa. O Sevilha tem 51% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cádiz tem 44%. No histórico, 11 vitórias do Sevilha, 4 empates e 1 do Cádiz. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sevilha vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Sevilha em todas as partidas. Na casa do Sevilha, ele venceu e empatou também as últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Sevilha em 5 das suas últimas 6 partidas e o Cádiz, ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6 e foi em sua casa. Fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Brøndby versus o Nordsjælland. Separei essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 72% de aproveitamento para o Nordsjælland nos últimos 9 jogos e o Brøndby tem 61%. No histórico são 42 vitórias do Brøndby, 15 empates e 14 do Nords. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brøndby vem a 10 jogos marcando gols e o Nords vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Brøndby, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Ou um over 2,5, fechou? Próxima partida, Tottenham contra o Chelsea na Liga Feminina da Inglaterra. Separei vitória seca para fora nesta partida. O Chelsea jogando fora de casa tem 71% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tottenham tem 61%. No histórico são 9 partidas com 9 vitórias do Chelsea e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Tottenham vem sofrendo gols a 5 jogos e o Chelsea não empata as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Chelsea venceu as 6 últimas partidas que eles jogaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea venceu 3 das suas últimas 6 partidas, inclusive a última foi por 8-0, e o Tottenham, jogando em casa, venceu apenas uma partida que foi na prorrogação em cima do Leicester. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Kilmarnock versus o Celtic. Separei essa partida na Premiership da Escócia com um handicap de mais 3 para casa. O Celtic jogando fora de casa tem 70% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kilmarnock tem 61%. No histórico, são 77 vitórias do Celtic, 20 empates e 10 do Kilmarnock. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Celtic vem vencendo 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, o Celtic venceu apenas uma partida com 3 ou mais gols de diferença. Na casa do Kilmarnock, o Celtic não venceu nenhuma partida com 3 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Kilmarnock perdeu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença nos últimos 10 jogos. E o Celtic, ele venceu 4 partidas com 3 ou mais gols de diferença das últimas 10. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap de mais 3 para casa, beleza? O Kilmarnock não perderá por 3 ou mais gols de diferença. Fechou?
Próxima partida, agora na Premier League da Inglaterra, eu separei o Brighton contra o Chelsea. Separei essa partida com um under 5,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Chelsea jogando fora de casa, que ele tem 46%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brighton tem 39%. No histórico são 9 vitórias do Chelsea, 5 empates e 3 do Brighton. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Chelsea vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes temos under 5,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brighton, under 5,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos temos under 5,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Por este motivo, eu separei nessa partida um under 5,5 gols, beleza? Próxima partida, Stade de Reims versus Olympique de Marseille. Separei essa partida na Ligue 1 da França com over 1,5 gols. Marseille jogando fora de casa tem 46% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento de seus últimos 9 jogos e o Stade tem 33%. No histórico são 9 vitórias do Marseille, 6 empates e 4 vitórias do Reims. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Reims vem sem vitórias a 5 jogos e o Marseille vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Reims, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Reims contra o Nice que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para a final da Copa da Itália. Separei o Atalanta contra a Juventus. Separei essa partida com um under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Na forma recente, o Atalanta tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Juventus tem 50%. No histórico, 35 vitórias da Juventus, 17 empates e 5 do Atalanta. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atalanta vem vencendo a 3 jogos e a Juventus vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Uma partida do Atalanta que foi 4-1 contra a Fiorentina e uma partida do Cagliari contra a Juventus que foi 2-2. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Ligue 1 da França, eu separei o Nice contra o Paris Saint-Germain. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Nice tem incríveis 41% de probabilidade de vitória, acima do Paris Saint-Germain. O Nice tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Paris tem 44%. No histórico, 27 vitórias do Paris Saint-Germain, 10 empates e 15 do Nice. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nice vem sem derrotas a 5 jogos e o Paris Saint-Germain vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Nice, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, tá? Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, fechou? Vamos lá para a próxima partida, eu separei o Manchester United versus o Newcastle. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Newcastle com 40% jogando fora de casa. Na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o United tem 44%. No histórico são 35 vitórias do United, 16 empates e 10 do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Manchester United vem sofrendo gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em apenas uma das últimas 6 partidas. Na casa do Manchester United, olha que incrível, são over 2,5 gols em 5 das suas últimas 6 partidas, tá? Nos últimos jogos dos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes, inclusive. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Getafe contra o Atlético de Madrid na Liga da Espanha. Separei essa partida com over 2,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria de suas partidas, tá? Nos últimos jogos dos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5,5 cartões por partida, tá? Somando as duas equipes. O árbitro ele tem uma média de 4,1 cartões por partida e 4,1 cartões amarelos mostrados por partida. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos
over 2,5 cartões, beleza? Vamos lá para a próxima partida, o Lanús contra o Metropolitanos na Copa Sul-Americana, tá? Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Lanús tem 84% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Metropolitanos tem 61%. No histórico são 2 vitórias do Lanús e um empate, e a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, o Lanús vem a 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo nas partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gols no primeiro tempo nas partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora o Belgrano contra o Real Tomayapo. Separei essa partida na Sul-Americana também com under 4,5 gols. O Belgrano tem 82% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tomayapo tem 56%. No histórico, uma partida com uma vitória do Belgrano e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Belgrano vem sem vitórias a 5 jogos e o Tomayapo vem sem empates a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida que é o The Strongest versus o Huachipato. Separei essa partida agora na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. O The Strongest tem 74% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Huachipato tem 44%. No histórico foi uma partida com empate de 0-0 e em séries o The Strongest em casa vem marcando gols a 9 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida Sul-Americana, separei o Atlético Paranaense contra o Danúbio. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Atlético Paranaense tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Danúbio tem 33%. No histórico, uma partida com a vitória de 1-0 do Atlético. E em séries, o Atlético vem vencendo a 3 partidas e o Danúbio vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Orlando City versus o Inter Miami. Separei essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 44% de aproveitamento para Orlando nos últimos 9 jogos e o Miami tem 67%. No histórico são 6 vitórias do Orlando, 3 empates e 5 do Miami. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Orlando vem sofrendo gols a 6 jogos e o Miami vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? E nos últimos jogos dos campeonatos temos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Deportivo Garcilaso. Separei essa partida com under 4,5 gols na Sul-Americana. O Cuiabá tem 73% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Garcilaso tem 39%. No histórico, foi uma partida com empate de 1-1 entre as duas equipes. Em séries, o Garcilaso não vence as 5 partidas e empatou 4 delas. Últimos jogos dos campeonatos, temos under 4,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, eu separei o Boca Juniors contra o Fortaleza. Separei essa partida na Sul-Americana com o mercado de vitória e empate para casa. O Boca tem 49% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza também tem 61%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-2 do Fortaleza, que inclusive foi a última partida. Em séries, o Boca vem sofrendo gols a 5 jogos e o Fortaleza não vence as 5 partidas, empatou 4 delas. Últimos jogos dos campeonatos, temos vitória ou empate do Boca Juniors em 4 das suas últimas 6 partidas, tá? Uma foi para os pênaltis. E o Fortaleza, ele não vem vencendo as suas últimas partidas, venceu a única contra o Boca em sua casa. Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, separei o Paysandu contra o Goiás. Separei essa partida com o mercado de um handicap mais 2 para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 67% de aproveitamento para o Goiás nos últimos 9 jogos e o Paysandu tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Goiás, 3 empates e 2 do Paysandu. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Goiás vem a 4 jogos vencendo e o Paysandu não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Goiás em todas as partidas, tá?
e nos últimos jogos nos campeonatos, o Goiás ele não perde com 2 ou mais gols de diferença em suas partidas, e o Paysandu é muito difícil vencer com 2 ou mais gols de diferença. Venceu apenas 2 partidas contra o Águia de Marabá, que foi 4-0, e contra o Manaus, que foi 4-1. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 2 para fora, beleza? Vamos lá para a próxima partida, agora a Ponte Preta contra o Peixe, o Santos. Separei essa partida também na Série B com um over 1,5 gols. O Santos tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 44% no histórico, 16 vitórias do Santos, 7 empates e 11 da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Santos vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Bolívar. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de gol no primeiro tempo. O Flamengo tem 81% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolívar tem 67%. No histórico, 2 vitórias do Bolívar e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Flamengo vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E o Bolívar vem marcando gols a 10 jogos, todos jogando em casa. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Palmeiras contra o Independente Del Valle. Separei essa partida também na Libertadores com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Palmeiras tem 69% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Del Valle tem 72%. No histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Palmeiras e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Independente Del Valle vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo nas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, Chivas e Guadalajara contra o Clube América. Separei essa partida no México com o mercado de handicap mais 2 para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Chivas ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o América tem 56%. No histórico, 20 vitórias do Chivas, 16 empates e 26 do América. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Chivas vem 5 jogos sem derrotas e venceu 4 deles, e o América vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o Chivas vencendo apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença, tá? E na casa do Chivas, ele não venceu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Último jogo dos campeonatos, o Chivas ele venceu apenas uma partida dos últimos 6 jogos com 2 ou mais gols de diferença. E o América ele não perde nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 2 para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com nossos bilhetes caipora. Separei o Xangai Shenhua para vencer o Qingdao Manati, o Farrabat para vencer o Olympique de Cheira. Separei o Shakhtar Donetsk para vencer o Poltava, over 1,5 gols para o Olympiacos contra o Atenas. Separei vitória e empate para fora em Paxi contra o Ferencváros e separei over 1,5 gols para o Brøndby versus o Norte Island. Odd total de 2,93 para vocês, beleza? Próximo, eu separei o Manchester United contra o Newcastle com over 2,5 gols, Getafe contra o Atlético de Madrid com over 2,5 cartões. Separei over 1,5 gols para o Strongest contra o Huachipato e separei under 4,5 cartões para o Cuiabá contra o Deportivo Garcilaso. Um handicap mais 2 para fora em Paysandu contra o Goiás e separei over meio gol no primeiro tempo para o Flamengo contra o Bolívar. Beleza, galera? Odd total de 3,43. Valeu? Muito obrigado a todos por me acompanharem sempre em nossos vídeos. Falou, galera! Até o próximo vídeo. Fui!